seu paralelo com a realidade econômica atual. Tudo bem, Bozetti? Bom dia. Tudo bem, bom dia, Ricardo, bom dia, Rita, Bom Bruno, dia. Bom dia, queridos ouvintes. Hoje vou trazer uma reflexão de Hércules, mais uma reflexão da mitologia grega, né? Hércules foi um cara que num golpe de ira, depois de ter sido provocado, ele acabou assassinando a sua esposa e a sua família. E ele se arrependeu profundamente do que ele tinha feito e ele recebeu 12 tarefas que ele deveria cumprir para ser absolvido daquela punição, daquele karma, né, para conseguir ser perdoado. E dentro dessas 12 tarefas de Hércules, algumas delas são muito reflexivas e que trazem grandes lições. Eu quero trazer uma delas. Uma das tarefas de Hércules foi limpar o estábulo de um rei chamado Rei de Augias. E era um estábulo grande, com milhares de cabeças de gado, onde aquele ambiente nunca tinha sido limpo. E Hércules, quando recebeu a tarefa de fazer aquela limpeza, ele tinha 24 horas. Um ser humano, por melhor que fosse, seria impossível que ele conseguisse cumprir aquela tarefa em 24 horas. E o que aconteceu com Hércules e qual é a grande lição por trás? Hércules, ele fez um movimento estratégico, ele através da sua força e através da sua inteligência, da sua astúcia, ele conseguiu desviar o leito de 2 rios, para fazer com que esse rio fluísse por cima daquele estábulo, lavando então aquele estábulo e cumprindo com a sua tarefa em 24 horas. Ou seja, Hércules recebeu uma tarefa muito importante, como ele precisava cumprir aquelas 12 tarefas, ele teve uma ideia e ele, através da sua estratégia, conseguiu desviar esses 2 rios, limpando esse estábulo, né? Aquela tarefa árdua foi cumprida com maestria. Por que eu trago essa reflexão e por que a gente traz? Porque na vida surgirão grandes desafios. E em alguns momentos os desafios que surgem na nossa vida, eles parecem ser intransponíveis pela nossa capacidade. Mas em alguns momentos um movimento inovador pode trazer grandes soluções. O rei que deu essa tarefa, o rei que cuidava desse estábulo, era o rei de Augias. Daí surgiu a expressão auge, que significa o topo da nossa trajetória, né? E muitas vezes, para chegar no topo da nossa trajetória, nós precisamos superar grandes desafios, né? O empresário, o mundo corporativo, ele tem tudo a ver com essa missão de Hércules, porque muitas vezes os desafios que surgem na rotina, na jornada do empresário, do empreendedor, do líder, das pessoas que ocupam o espaço de destaque no mercado, eles são grandes desafios. E nem sempre a gente consegue, através do nosso esforço natural, cumprir esses grandes desafios. Em algum momento nós precisamos inovar, nós precisamos trazer uma nova solução. Em especial, depois de alguns episódios como esse que nós vivemos nos últimos anos. Aí, essa crise gerada pela pandemia do Covid, por exemplo, exigiu soluções criativas do mundo corporativo para que a gente consiga, através de soluções criativas, resolver problemas complexos, né? Então, algumas dicas assim para quem empreende, para que a gente possa conseguir desviar alguns fluidos para que a gente consiga melhorar os nossos resultados. O movimento de gestão de pessoas, ele tem mudado. Antigamente as pessoas controlavam muito a jornada de trabalho, tempo de permanência das pessoas nas suas posições de trabalho. Hoje as empresas de ponta têm medido a produtividade como prioridade e não apenas controlado jornada de trabalho. Nós sabemos que a tecnologia veio para acelerar o processo também. Então nós precisamos investir em tecnologia. A tecnologia veio aí para sanar, para resolver alguns problemas que normalmente as empresas tinham e têm, e que talvez com uma nova tecnologia a gente consiga resolver. A melhoria contínua dos procedimentos, dos processos, a gente sempre diz que quando a empresa tem as melhores pessoas cumprindo os melhores processos e tendo as melhores ferramentas para isso, nós temos a garantia dos melhores resultados. Então, aquele problema que num primeiro momento parece ser muito complexo, com uma ideia inovadora pode ser que ele se torne mais fácil, porque a gente aproveita o fluxo natural das coisas para resolver os nossos problemas e assim ir crescendo profissionalmente. Tem uma coisa importante para mim e para você: o tamanho da nossa capacidade profissional está diretamente ligado com o tamanho do problema que nós temos condições de resolver. É proporcional.
se nós quisermos crescer profissionalmente, se quiser fazer a nossa empresa crescer, nós temos que aumentar o tamanho do problema que nós temos condições de resolver. E nem sempre esse problema complexo se resolve com uma mente só. Às vezes uma mente colegiada, uma assembleia de vozes, possibilita que a gente consiga chegar em melhores soluções. Essa é a dica de hoje aí, para que a gente consiga ter a sabedoria de Hércules, né? Lá da mitologia grega. Buscar alternativas, né, Bozete? Ser criativo, e isso também nós já comentamos em outros momentos aqui, no teu espaço, de que essa história da carga horária já caiu em desuso. Isso. Ok, tem lugares das indústrias, naquele trabalho mais braçal, que acontece ainda, tem que bater o ponto, tudo a gente sabe. Mas ontem mesmo vi uma palestra, e aí se falava o seguinte, olha, tem alguns lugares que começaram a dar 1 hora de folga durante a tarde, no dia para a pessoa. Eu falei, mas que isso, cara, 1 hora? E a pessoa não pode ficar, ele falava, não podia ficar no celular, não podia ficar olhando a sua série, né? Não é 1 hora olhando pro teto, pensando na vida. E depois foram ver que o resultado dessas pessoas melhorou, porque elas voltavam com mais vontade. Então, é uma... Claro, não é para todo mundo, né? Daqui a pouco vai ter gente que vai ficar ali essa 1 hora, vai esticar para 1h30, tem que se analisar. Mas eu acho que é isso, é pensar daqui a pouco, é utilizar esse espaço, esse momento para refletir, pensar em coisas novas, para ser criativo, para aumentar o problema, buscar a solução também. Exatamente. A gente sempre diz que tem que respeitar uma cultura própria. A cultura própria. Esse é o grande segredo, é respeitar a cultura própria. Nem sempre o que serve para o teu vizinho serve para ti. Nem sempre a solução que serve para ti pode ser aderida pelo teu concorrente, por exemplo. Agora, é fundamental que a gente, além de respeitar a cultura própria, esteja atento, né, aos movimentos. Eu vou dar um exemplo aqui. Teve uma empresa que estava sofrendo porque os seus concorrentes não estavam mais trabalhando no sábado pela manhã. E eles resolveram fazer um movimento para também tirar o sábado de manhã, mas eles entregaram o benefício com uma mão e pediram compromisso com a outra mão. Eles entregaram o benefício de não trabalhar no sábado pela manhã, mas eles disseram que eles mediriam a produtividade da equipe, do serviço prestado por 90 dias, e se por acaso em 90 dias a prestação de serviço caísse, eles retomariam a jornada de trabalho aos sábados. E sabe o que aconteceu? De forma surpreendente, eles tiraram o sábado e a produtividade aumentou significativamente. Significa que, em algum momento, tinha produtividade sendo desperdiçada ao longo da rotina semanal. Por que eu estou dizendo isso? Porque são movimentos que não pode, vou repetir aquilo que eu falei agora, você não pode olhar o que o teu concorrente, o que o teu vizinho, o que as empresas estão fazendo sem ter a certeza de que aquilo se adequa à tua realidade. Então nós precisamos ter a criatividade, a inovação de construir soluções próprias que atendam às expectativas e às necessidades da nossa organização para que a gente consiga surpreender o mercado com entrega de resultado. Competência tem a ver com entrega. Então, se falava há bastante tempo sobre satisfação de cliente. Hoje se fala muito sobre gestão de expectativa. Nós temos que ser bom de gerir expectativa. A expectativa do nosso colaborador, do nosso intraempreendedor, a expectativa do nosso cliente, a expectativa do nosso fornecedor. Gestão de expectativa. É uma boa dica para todos nós aí também. Gustavo Bozete, muito obrigada. Sua participação sempre com ótimas reflexões aqui no Direto ao Ponto. Gustavo Bozete, que é o diretor da Fundação Napoleão Hill e Mastermind Rio Grande do Sul. Para Colégio Madre Bárbara. No Colégio Madre Bárbara, aprendemos que tradição e evolução podem caminhar de mãos dadas. É por isso que nossos alunos são preparados com valores sólidos, mas também com o que há de mais inovador no ensino. Plataformas gamificadas, programa bilíngue, atividades extracurriculares e desenvolvimento socioemocional, da educação infantil ao ensino médio para a vida. Rede ICM, tradição que abraça o amanhã. Matrículas abertas. Acesse matricula.redeicm.org.br. O quadro Direto ao Ponto também para Heineken Tecnologia em IG.